a gravar aqui. Creio que está gravando, tá? Então, pois é, então como eu dizia, né, tudo que a gente fizer, né, vai ser combinado lá pelo Classroom, né? Lá pelo Classroom, se vocês fuçarem lá um pouquinho, vocês vão ver que dá para me mandar e-mail, né? Então, se quiser me escrever, é só fazer isso, né? Me mandando e-mail lá pelo Classroom, ou escrevendo lá no painel, naquele fórum lá do Classroom. Então é isso, né? As aulas síncronas de 3 às 5, vai ter um material assíncrono, né? A gente vai ter uma avaliação lá no final, né? Então, na 12ª semana, né, eu vou passar ou uma questão ou uma série de questões e vocês vão me trazer essas questões na semana seguinte, né? Vocês vão enviando elas por e-mail até a outra semana. Eu não vou fazer chamada, eu não faço chamada nem nas aulas presenciais, muito menos aqui, né? Porque eu não tenho saco, porque eu acho que não é assim que funciona. Agora, tem uma coisa importante que tem que ter gente para dar aula. Se não tiver gente para dar aula, não vou dar aula. Então, vocês têm que vir. Né? Mas assim, eu não vou ficar quem faltou, quem veio, de que dia, não sei o quê. Não vou fazer isso, todo mundo maior de idade, enfim. Vamos embora fazer a parada porque a gente quer, porque tá maneiro, né? Se não tiver maneiro, a gente arruma outro jeito. Mas enfim. Então é isso. Então não tem chamada, mas tem aula. Essa avaliação, né, no final lá das nossas semanas, aí essa avaliação, para fazer ela, vai ter toda a bibliografia, né, e tal, mas as aulas, né, síncronas aqui vão ser importantes para isso. Assim, então tem que assistir o curso, né? Eu não faço chamada, mas geralmente quem desaparece do curso e tenta fazer a parada não passa. Então, eu não estou dizendo isso para ameaçar ninguém, estou só dizendo como é que acontece. Acontece assim. Né? E aí tem uma coisa importante, né, que é bom deixar registrado também, que assim, aí essa avaliação, eu às vezes, né, quando a gente estava nas épocas pré-pandêmicas, eu fazia avaliações prova, né, na sala e tal, mas quando eu faço essas avaliações assim, né, que vocês fazem em casa, tem uma coisa muito importante para deixar claro logo desde já, assim, que pode tudo, pode, né, consultar, pode não sei o que, mas tem uma coisa que não pode, que é plágio, pelo amor de Deus. Então, assim, não copiem. Estou dizendo isso porque teve casos, infelizmente, semestre passado. Então, isso é a única coisa assim que comigo não tem, né, plagiar a parada. Né? De resto, a gente combina, conversa, faz a prova, tira dúvidas, etc. etc. Então tá. Então isso é bom para a gente começar sabendo, né, como é que eu trabalho, o que eu gosto de fazer, quais são os meus limites e tudo. Né? Beleza. Então, assim, como é que vai ser o curso mesmo? Né? Então, eu já deixei lá no Classroom, né? Vocês, de repente, já viram, né, o programa e a bibliografia. Né? Então, o programa, né, é um planejamento aula a aula, que eu deixei lá, né, que é como eu acho que o curso vai transcorrer. Né? E a bibliografia são alguns dos textos que a gente vai usar. Né? Então, a gente, ao longo do curso, vocês vão vendo mais ou menos como que a gente vai usar cada um desses textos aí. Eu hoje vou falar um pouco, né, sobre alguns deles. Então, assim, o que vai ser, né, o grosso, né, da matéria que eu vou transmitir aqui para você? O que vai ser assim o nosso arroz com feijão aqui que nós vamos comer semanalmente? O que eu vou tentar fazer com vocês, né, nessa disciplina de introdução à filosofia, né, é justamente uma reconstrução, né, do mundo em que a filosofia apareceu. Né? Então vai ser muito uma discussão sobre Grécia Antiga. Né? Então, eu não sei quantos de vocês, né, estão com o ensino médio fresco na cabeça. Né? Daqui que estão na tela aqui, eu já sei que, né, segunda graduação, não sei o quê, então isso aí já ficou lá atrás. Assim. Mas mas vamos embora. Né? Então, quando a gente fala de filosofia, né, essa é uma palavra grega, né? E assim, não tem como, né, escapar dessa referência na Grécia Antiga. Né? Então, a gente fala de filosofia, a gente vai pensar em Platão, mito da caverna, aí a relação com a democracia ateniense. Né? É uma conversa que o pessoal que trabalha filosofia no ensino médio usa muito isso. Né? Então, pois é, né? O que é... Deixa eu começar a conversa assim, né? O que é esse lance? O que é filosofia? Né? O que é esse lance da origem grega da filosofia? O que é essa coisa da história da filosofia?
e por que isso é importante, ou se é que isso é importante para nós hoje, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, assim, então. Né? A filosofia que se estuda hoje, né? O que a gente chama de filosofia, né? Ela é uma disciplina de ciências humanas como outra qualquer, né? Como história, antropologia, né? Sociologia, né? O que é que diferencia a filosofia dessas outras áreas? Ou seja, qual é o seu conteúdo específico, né? Qual é a sua matéria, o seu objeto específico, né? Então, a filosofia tem alguns objetos específicos, ou seja, alguns assuntos específicos, né? Então, você tem algumas separações internas na filosofia, né? Então, você tem, talvez, né, as grandes separações internas, né, são duas, né? É a chamada filosofia teórica e a filosofia prática, né? Então, filosofia teórica, né, tem umas subdivisões, geralmente se fala em, né, metafísica, lógica, filosofia da linguagem, né? E a filosofia prática seria ética, moral, filosofia política, né? Então, ao lado, então eu já dei 6 subdivisões aí. Então, ao lado dessas 6 subdivisões, a gente podia meter outras, que seria, né, filosofia da arte, né, teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento, provavelmente, alguém enfiaria junto com a tal da filosofia teórica, né? Então, o que é tudo isso, né? O que é... Vamos por partes aí. Então, nessa parte da filosofia teórica, né, que eu comecei com a tal da metafísica, né? O que é metafísica? A metafísica, ela é conhecida, né, pelas suas questões fundamentais. O que são as questões fundamentais da tal da metafísica, né? Então, a grande questão da metafísica, dizem, é o que é o ser. Então é isso, né? É daqui que vem, né, quando alguém fala de filosofia, vem aquela onda assim, tipo, caraca, isso é um troço mega abstrato, né? É um pouco mesmo, né? Então, a grande questão da metafísica é isso, o que é o ser, né? Mas como assim? Que diabos é isso, né? O que significa dizer que as coisas são, né? O que é existir? Qual é a diferença entre existir e não existir? Então, isso são as grandes questões da metafísica, né? O que é uma coisa? Não esta coisa, uma cadeira, mas uma coisa qualquer coisa, todas as coisas, né? Então, a origem do mundo, né? O destino do mundo, a natureza de Deus, né? São as questões clássicas da metafísica, né? Então, isso seria, né, a primeira subdivisão aí da filosofia teórica, né? E aí você tem, né, a tal da lógica e da filosofia da linguagem, né? Então, o que é isso, né? O que é lógica, né? Lógica, basicamente, é um conhecimento, né, a respeito de como a fala funciona, né? Como a linguagem funciona. Isso é lógica, né? Como o pensamento se organiza e como a linguagem funciona. Então, mas para que isso, né? Pois é porque tem leis, né? Os caras descobriram, né, que existem leis de funcionamento do pensamento. Então, por exemplo, né, para vocês entenderem, né, a gente aquecendo os motores aqui, entendendo mais ou menos do que eu estou falando. Então, dizem que tem uma lei de funcionamento do pensamento, né, que é o tal do princípio da não contradição. Então, o que é o princípio da não contradição? O princípio da não contradição diz que a gente não consegue dizer duas coisas contrárias ao mesmo tempo. Então, isso é uma regra do pensamento, ou seja, eu não consigo dizer ao mesmo tempo, né, que eu estou assistindo aula e não estou assistindo aula. Não dá. Ou eu estou assistindo aula ou eu não estou. Né? É óbvio o que eu estou dizendo, mas é isso. Né? A filosofia, em grande medida, né, ela se debruça sobre questões que estão por trás, né, do funcionamento normal da vida da gente. Então, a gente está aqui existindo, a gente acorda todo dia, e aí tem alguém se perguntando o que é existir, ou qual é a finalidade de existir. Mas a gente está aqui existindo, então teria uma questão por trás disso, né, que é o que é essa existência. Então, é da mesma forma, a gente está aqui falando, mas tem alguém se indagando sobre como é que a gente fala, quais são as regras da fala, né? Então, a filosofia aparece aí, né? A filosofia tem esse passo atrás, né, em relação ao que está dado imediatamente na nossa experiência, na nossa vida. E aí por aí vai, né? Então aí eu estava falando para vocês, né, da filosofia prática, da moral, né? Então a filosofia moral, né, ela se indaga sobre o que é certo, né? O que é certo, o que é errado, né? O que é o certo, né? O que é o certo desde o ponto de vista ético, moral, né? O que é correto de se fazer? Qual é o comportamento correto? Então isso é uma pergunta, né, filosófica. E aí é interessante porque, né, você cria, é interessante porque você tem uma disciplina acadêmica, né, dedicada
supostamente, indagar a história do pensamento, todo mundo que já pensou sobre isso, né? Sobre o que é o certo, o que é o errado. Né? Então, há milhares de anos, o pessoal pensando isso. Mas isso, ao mesmo tempo, é uma coisa de interesse de todo mundo. Né? Enfim, todo mundo já se perguntou, né? O que é certo e o que é errado em algum momento. Né? Sei lá, né? Todo mundo já teve a oportunidade de virar para alguém e dizer, né? Tipo, isso que você fez está errado. E aí alguém te pergunta, por quê? E aí você vai dizer por quê. Porque não é assim que se faz, por causa disso, disso, disso. Então, a filosofia também tem essa característica curiosa, que é que ela, por um lado, é uma disciplina especializada. Por que é uma disciplina especializada? Porque é isso. Por isso que tem introdução à filosofia, porque tem milhares de anos de um monte de caras escrevendo esses troços. E tu abre o texto dos caras não é 7 8, não é facílimo de entender. Tem uma linguagem própria, tem uma história própria, tem um cara dialogando com o outro que veio antes dele, então tem uma tradição filosófica. Não é um troço 7 8, não é fácil. É especializado, é técnico. Por outro lado, estranhamente, a filosofia diz respeito a essas questões que supostamente interessam a todo mundo. Porque todo mundo, em algum momento, né, tem que dizer o que é certo e o que é errado. Né? Quer dizer, né, todo mundo tem acesso a esse tipo de questionamento, todo mundo se questiona isso, todo mundo, de alguma forma, tem que se justificar perante os outros. Né? Então, a filosofia tem essa coisa curiosa, que ela é uma disciplina especializada, por um lado, por outro lado, seus assuntos dizem respeito a qualquer um, em tese, né? Hipoteticamente falando. Né? Então, pois é, né? A questão é como entrar nesse mundo. Né? Então, uma abordagem, né, que se faz muito frequentemente é essa abordagem histórica. Né? Que é tipo, então vamos lá, né? Quem inventou a filosofia? Quem inventou esse discurso técnico especializado sobre essas questões que interessam a todo mundo? Bom, foram os gregos. Né? Como se geralmente isso é ensinado. Né? Foram os gregos. O que é isso? O que quer dizer que os gregos inventaram a filosofia? Então, obviamente, a palavra filosofia é uma palavra grega, né? E quem são esses caras que inventaram esse troço? Né? Então, foram os cidadãos da Atenas clássica. Então, o que é Atenas clássica? Né? O período clássico da Grécia antiga, né? Da antiguidade grega, né? O período clássico começa, né? No ano, alguns dizem, né? Esses períodos são meio flutuantes, assim, não tem uma marca sólida, assim, né? Inequívoca, né? Inquestionável, mas se fala, né, do século VI ou do século V a.C., né? Então, ano 500 a.C., por aí, por volta disso, né? Então, por que a filosofia começa nesse momento? Né? Ela começa, né, com uns caras, né, que começam a se questionar, né, o que é a natureza. Né? O que é a natureza. Né? E aí você vai ter os primeiros filósofos dizendo coisas do tipo tudo é água, tudo é fogo. Né? Então você vai ter a concepção elementalista da natureza, com seus caras que vão tentar dizer, né? A natureza é composta de elementos fundamentais. Né? Sabe, Capitão Planeta, esse desenho não é da época de vocês. Né? Terra, fogo, água, ar, coração. Né? Coração não tinha lá para os gregos, não, mas os 4 elementos, né? Isso é um lance... Isso é um lance, né, com que os gregos trabalhavam, né? E aí, né, a filosofia dizem, né, que a filosofia começa com esses caras, então, que são os naturalistas, os fisicalistas, né, gregos antigos, e ela chega ao seu ápice, costuma-se dizer isso, né, ao seu primeiro ápice com, né, os filósofos práticos atenienses. Né? Então, quem são esses caras? Né? Aí os grandes nomes aí Sócrates, Platão, né? Depois, né, Aristóteles. Aristóteles, na verdade, não é ateniense de nascimento, né, mas ele atua em Atenas e tal. Então, essas figuras, né, vão ser figuras que vão dialogar. Né? São figuras que vão se dedicar a responder essas questões: o que é o bem, o que é o ser, o que é a vida, qual é a finalidade da existência. Esses caras vão tentar responder essas questões, né? Onde? Né? Então, na Atenas clássica democrática. Então, o que é Atenas clássica democrática? Né? Então, a gente está falando aí, agora a gente está falando, né, na verdade, do século IV a.C., tá? Então, é o ano 300, desde o ano 399, né, até o ano 300 a.C., né? Esse é o século IV. Então, a gente está falando aí, né, do final do século V, né, virada do 5 para o 4.
essa galera, né, então esses filósofos tinham que, né, eles tinham esse lance de responder essas questões nesse âmbito da democracia antiga. O que era a democracia clássica ateniense? Era, então, né, um, um mundo, né, centrado na tal da polis, que é a cidade-estado. Vocês têm alguma memória de ter estudado isso em algum momento mais ou menos recente da vida de vocês? A cidade-estado, a polis grega, né? Então, pois é. O que era a polis grega? É isso, né? Quando a gente fala, né, de cidade, né, nas sociedades modernas, né, a cidade ela é um pedaço de uma unidade política maior, né, de um estado, né, de um país, de uma nação, né? Na Grécia antiga, né, é o contrário, né? A cidade ela é a nação, né? A cidade é, né, a unidade política. Então são as chamadas cidades-estado, né? E essa, em grego, né, a polis. Então a polis, né, algumas polis gregas desse período, né, elas então começam esse funcionamento institucional democrático, né? Então o que é a democracia grega, né, especialmente ateniense? Você vai ter, né, uma casta de habitantes da cidade, né, que vão ser chamados de cidadãos, né? E os cidadãos são caras que se encontram num espaço público na cidade, né? Na Grécia, em Atenas, vai ser a famosa ágora, né? Que era um mercado. Então, os cidadãos vão se encontrar nesse espaço aí do mercado, né? E no espaço do mercado, o que eles vão fazer? Eles vão debater os rumos da cidade, né? Então, Atenas vai entrar em guerra ou não? Atenas vai construir novos navios ou não? Atenas vai pagar pensão para os cidadãos mais pobres ou não? Né? Atenas vai abrir as portas para imigrantes ou não? Atenas vai aumentar os impostos sobre os não cidadãos ou não? Né? A gente vai construir muros novos ou não? Né? Então, na Ágora, né, os cidadãos, né, se encontravam e discutiam, era isso, né, discutir os rumos da cidade. E discutir os rumos da cidade subentendia, né, que você tinha, que aprender a falar bem. Então aí existe uma disciplina que depois vai ser conhecida como a retórica, né, e retórica, né, hoje em dia, retórica tem às vezes uma conotação meio negativa, né? Você diz que alguém é retórico quando alguém está querendo seduzir, né, na argumentação, falar de um jeito que convence, que meio engana, ou que fica retrucando demais, né? Mas a retórica era uma disciplina, era uma espécie de ciência, vamos dizer assim, né? Que era isso, era a ciência do bem falar e do convencimento, né? Então tu vai ter os caras que vão estudar retórica, e aí por cada retórica tu vai ter a tal da lógica e filosofia da ciência que eu estava falando antes para você, quais são as regras da fala, né? Da boa fala, né? Então os cidadãos tinham que falar bem, mas não só eles tinham que falar bem, né? Eles tinham que saber do que falar, né? E tinham que, então a forma da sua fala tinha que ser boa, então bem falar, e o conteúdo também, falar o quê, né? Então como discutir com os outros sobre o destino da cidade, sobre o sentido da comunidade, sobre o que é a cidadania, sobre o que é a vida, sobre o que é a guerra, né? Então essas questões entravam em jogo ali, né? E esses caras então estudavam, né? Tinham tutores, né? E esses caras então estudavam para ter esse desempenho, né, na Ágora, né? E aí, em paralelo a essa vida do cidadão na Ágora, você tinha uma espécie de vida de salões, né? Essa expressão é uma expressão mais da modernidade do século XVIII, mas é uma coisa do nosso século XVIII, né? Mas é uma coisa, você tinha, né, uma comunidade de cidadãos que estudavam essas paradas, né? Que estudavam filosofia, e filosofia é justamente isso, o amor à sabedoria, né? Então você tinha esses caras que eram estudiosos, né? E eles se encontravam para debater. Então você tinha essa coisa dessas reuniões, né, na casa desses cidadãos, onde esses caras ficavam debatendo coisas, tipo o que é a vida, o que é o amor, né? E assim, e o Platão, que é um dos filósofos, que é talvez o filósofo mais famoso, dizem, né, mais importante desse período, né? O Platão, em grande medida, ele era um cara, né, que escrevia sobre esses encontros, né? Porque a obra que sobreviveu do Platão, né, ela está toda escrita sob a forma. Tem umas cartas, né? Mas ela está, em grande medida, escrita sob a forma de diálogos, né? E esses diálogos são justamente isso, né? São reuniões na casa de alguém, né? Onde as pessoas começam a conversar sobre, né, o que é o amor, o que é a justiça, o que é a verdade, ou como a cidade deveria se organizar, né?
como deveria ser a Corte de Justiça, né? Então, né, isso aí é o material, né, dessa filosofia do período clássico ateniense, né? E aí, né, ao longo do tempo, né, especialmente no que a gente chama de Renascença, né, que é o século XV, né, da nossa era, da era cristã, né, na Renascença, então, né, você começa a se voltar para esses autores, né, desses períodos aí do período clássico, né, tanto gregos quanto romanos, né, que vem depois aí, se voltar a esses autores, né, e olhar com admiração para isso, né, dizer assim, porra, caraca, olha só, esses cidadãos, né, esses caras, eles se dedicavam a essa sabedoria, né? Filosofia quer dizer isso, né? Amor à sabedoria, né? O philos e o sofia, né? Então esse amor à sabedoria, esses caras se dedicavam a isso, né? Olha que lindo, isso deixava esses caras não só inteligentes, mas também virtuosos, né? Porque faz bem para a alma, eles diziam, né? Você aprender e se questionar, né? Sobre o que é a justiça, o que é a verdade, o que é a cidade, como que a vida política deve ser organizada, o que é a verdade, o que é o amor. A alma, né, se eleva e o cara vira um ente superior ao estudar esses troços. E esse lance, né, da superioridade ligada ao estudo da filosofia, essa ideia ela não é muito simpática, né? Claro, né? Quem quer dizer, né, que quem estuda filosofia é superior, né? É ser meio metido a besta isso, né? E aí as pessoas, e além disso, né, é meio nojento, né? Você fica olhando esses caras dizendo isso, né? A gente estuda filosofia, então a gente é melhor do que os outros. Eles diziam exatamente isso, né? Esse pessoal do Renascimento e também o pessoal da Antiguidade. Então isso é uma coisa assim, quem estuda filosofia hoje quer meio esquecer essa parte. Mas assim, será que a gente pode esquecer essa parte? Então eu queria lembrar umas coisas assim para nós, assim, porque aí, né, a gente vai chegando mais perto do assunto que eu queria tratar com vocês, né? Como eu disse para vocês no início, né, o nosso assunto aqui vai ser o mundo onde essa filosofia aparece, né? E justamente que mundo é esse? Vamos começar a falar disso. Peraí, antes de eu continuar, né, tem uma coisa importante que é o seguinte: nas aulas remotas, né, tem uma tendência a vocês ficarem mais caladas do que vocês ficariam normalmente, né? É mais fácil fazer pergunta na sala ao vivo do que aqui. Então, a gente tem que arrumar um jeito dessa inibição não se manifestar, assim, porque é muito importante as perguntas. É importante para mim, para eu saber o que está passando na cabeça de vocês. É importante para vocês, obviamente. Então, assim, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Em todas as aulas, né? Vocês sempre podem me interromper, né? Eu, de vez em quando, fico olhando aqui o chat, se alguém escrever alguma coisa, mas vocês podem, tipo, abrir o áudio, tipo, deixa eu falar uma coisa, né? Pedro, deixa eu, né? Uma tática boa porque às vezes a gente não sabe o que perguntar, né? Mas a gente está com uma sensação de que não está entendendo muito bem. Uma tática boa é, Pedro, fale mais sobre... Isso é uma tática ótima. Fale mais sobre tal coisa, né? Então, só para... Né? Então, assim, estamos indo, gente. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Tá. Então, pois é, né? A qualquer momento me interrompa. Então, aí a parada é essa, né? Então, na Renascença, os caras começam a dizer que quem estuda filosofia é melhor do que quem não estuda, porque fazer esse questionamento eleva a alma. E aí, se a gente for lá para o período clássico, né? Voltar lá, né? Porque aí eu estava falando da Renascença, né? A Renascença é tipo 500, 600 anos atrás. Se a gente voltar lá para antes de Cristo, né? Mais de 2 mil anos atrás, os caras também diziam isso. Né? Eles diziam coisas do tipo, a gente que estuda filosofia é melhor do que os outros. Um dos ápices disso, por exemplo, é o Aristóteles, né? O Aristóteles, que é um desses filósofos muito, né, famosos desse período, né, é um discípulo do Platão, né, é um discípulo que acabou meio contrariando umas coisas do Platão e tal. Né? O Aristóteles, né, ele dizia o seguinte, ele dizia, ele entra num debate lá com os outros caras lá da época dele, né, dizendo assim, o que é o ser humano? Né? O que é o anthropos? Né? O que é o homem? Né? Bom, o homem, né, ele aí tinha várias definições, né? É um bípede em plume, né? Aí, quer dizer, é um bípede sem penas, né? Porque todos os animais são quadrúpedes, mas tem os animais bípedes. Mas aí eles são bípedes, geralmente eles andam com 2 pernas, né? Bípede é isso, anda com 2 pernas. Mas aí eles têm penas, galinha, passarinho, andam em 2 pernas, mas tem pena. Então,
o ser humano é o bípede sem penas, né? Então tinha umas tentativas de deduzir, né, definir o que é o ser humano. O Aristóteles dizia, essas definições são ridículas. Eu tenho uma definição muito melhor, né? O homem é um animal político. Nenhum outro animal é político, né? Só o homem. Então, o homem é um animal político. A gente se organiza politicamente, a gente é racional, né? E a gente, então, é o animal político. Aí, mas Aristóteles, né? E os bárbaros? Mas quem são os bárbaros? Os bárbaros são os caras que não se organizam politicamente, ou seja, que não têm polis, que não têm cidade-estado. Os bárbaros andavam em tribos nômades. Eram os povos não gregos. Aí o Aristóteles diz, ué, se eles não são políticos, então eles não são homens. Não são seres humanos. Beleza, beleza. E os escravos, Aristóteles? Bom, os escravos, eles obedecem. Eles não se organizam politicamente. Então os escravos também não são homens. E, aliás, dizia o Aristóteles, as mulheres também não são homens. Porque elas não resolvem, não decidem nada na cidade. Então, se você é bárbaro, se você é escravo, e se você é mulher, que é mais ou menos a mesma coisa, tudo a mesma coisa para Aristóteles. Mulher, bárbaro, escravo. Ele diz com todas as letras, é a mesma coisa. Se você não é ser humano. Então, vamos embora. Então, vejam, a filosofia começa nesse lugar, né? Em outras palavras, a filosofia começa numa sociedade altamente patriarcal pra caralho, né? Em bom português, né? Então, é nesse lugar que a filosofia começa, né? O cidadão grego, né? Então a gente fica falando, pô, democracia grega, pô, que maneiro. Os caras na Ágora, né? Discutindo de igual para igual o destino da cidade. Quem não quer? Beleza, mas quem eram esses caras? Né? Esses caras eram todos homens, maiores de uma certa idade, proprietários de terra, né? E nascidos em Atenas, né? Então, em Atenas, cerca de 10% da população era de cidadãos, né? Se isso aqui fosse uma ágora grega, né? A ágora fechava, porque não tem nenhum cidadão aqui. Porque aqui, tirando eu, todo mundo é mulher e eu não sou proprietário. Então, acabou, não tem ágora aqui. Né? Não tem cidadão aqui. Né? Então, é uma sociedade patriarcal e é uma sociedade de proprietários. Né? Então, quem inventa a filosofia, né, são membros dessa sociedade. Né? E isso é muito importante. Né? Por que isso é importante? Por razões XYZ que veremos daqui a pouco. Né? Mas a gente pode começar a ficar atento ao fato, né, de que se o filósofo começa filosofando, né, desde um lugar onde só os homens estão presentes, né, a gente pode imaginar que é muito difícil pegar essa filosofia e depois tornar ela algo válido também para as mulheres que não foram convidadas a participar dessa discussão. E aí a gente tem um outro problema, que é a tal da tradição filosófica, que a gente tem milhares de anos, né, de galera, né, tratando esses antigos filósofos como o que eles chamam o que se chama de cânone, né, que são os cânones da filosofia. São essas referências inescapáveis, né? Toda filosofia, né, é uma frase muito famosa de um comentador a Platão, né, que escreveu no início do século XX, né? Toda filosofia é uma nota de página aos diálogos de Platão. Né? Então, mas o Platão é esse cara, né, desse mundo patriarcal de proprietários. Então, né, e a gente podia adicionar, né, então é patriarcal, são proprietários e mais, né, são racistas. Né? Os gregos antigos, né, são profundamente racistas, é isso. Os bárbaros, quem são os bárbaros para os gregos? São os trácios, que são os caras, eu vou mostrar um mapa daqui a pouco, são os caras que estão do outro lado do mar ali, são os líbios, que é a África, né? São o pessoal da Península Ibérica, né? Então todo mundo é bárbaro, menos eles, assim. E a definição de bárbaro é uma definição racial mesmo, né? Inclusive os gregos vão disputar entre si para ver quem são os gregos mais puros. Né? Então, o pessoal do Peloponeso, que são os espartanos, são os inimigos tradicionais dos atenienses, vão dizer que não, os verdadeiros gregos somos nós. Né?
esses outros aí não são verdadeiramente gregos. Então, é uma sociedade racista de proprietários e patriarcado. Né? Então, que porra é essa? Por que a gente olha para esses caras como referência? Né? Tem alguma coisa errada nisso. Né? E a gente tem que enfrentar isso. Né? Por quê? Porque o conteúdo, como eu estava dizendo para vocês, o conteúdo da filosofia está marcado por essa origem racial, de classe e de gênero da filosofia. Né? Então, então, pois é, então, como que isso aparece? Né? Então, isso aparece quando a gente olha para a filosofia mesmo, então a gente vai ter essa preocupação, né, de identificar esses traços, né, muito específicos aí, né, na filosofia antiga, mas uma maneira de acessar isso, né, é acessar uma outra ferramenta que os gregos tinham para se entender, que é a mitologia grega. Né? Então, a mitologia, né, os gregos eles são, né, eles se tornaram, né, uma referência cultural para o Ocidente, né, e aí a gente está falando da Europa, né? Então, eles se tornam, né, uma referência cultural, quer dizer, um europeu bem educado, né, um europeu bem educado até recentemente era um cara que estudava os chamados clássicos. Então, é um cara que tem noção de, né, Grécia, Roma, né? Então, os gregos, né, são então uma importantíssima referência, né, do que é a civilização europeia para os europeus. E aí se torna importante para nós, né? Por quê? Porque a gente escolheu? Não, porque nós fomos, né, colonizados por esses caras. Então, os europeus se espalham pelo mundo inteiro e tornam o discurso filosófico relevante para o mundo inteiro, meio na base da porrada. Isso também é importante lembrar. Né? Ninguém abraçou, né? Então, vamos abraçar a cultura europeia porque ela é linda, né? A gente acabou que a gente está envolvido nesse troço aqui por acidente, né? Ninguém, né? O caminho que nos tornou, né? O caminho que nos fez estar hoje aqui, falando de Grécia, né? E não falando de história do Mali, ou sei lá, né? Ou de astronomia Dogon, né? Sei lá, né? Para falar de referências, né, africanas, né? Ou de, sei lá, né? De falar de messianismo guarani, a gente não está falando disso aqui, né, na universidade, por quê? Por quê? Né? Porque a nossa universidade está pautada no parâmetro europeu, então a gente se organiza, né, de forma eurocêntrica mesmo, então é esse discurso que a gente herda, aí diz que a gente vai ser cobrado. Então, bom, como que esse processo, né, acontece? Como que a gente chega até aqui? Né? Então, a cultura grega, então, ela é uma referência, né, para os europeus bem educados, especialmente a partir do século XIX, né, então do 1800. Esse século XIX é muito importante para nós. Por quê? Porque a universidade, no seu formato contemporâneo, ela foi criada aí. Né? Ela é uma obra do século XIX. Né? E a universidade do século XIX, que é essa nossa ainda, né, ela é uma universidade, né, que serve para educar quem? Né? Sobretudo, né, a elite intelectual europeia. Né? Então, a gente fez um troço muito doido, que é pegar esse modelo, né, de conhecimento, de organização, e tentar generalizar isso para a sociedade inteira. Né? Isso é uma outra conversa, mas enfim. Vamos ficar com isso aqui no pano de fundo. Aqui, né? Mas é isso. Então, é essa a nossa baliza, né? E o material, né, dessa cultura europeia do século XIX, né, então é em grande medida eu dizer para vocês os clássicos. E os clássicos são compostos, né, de 3 elementos. Né? Então, 4, né? A história da antiguidade, né? A língua antiga, então aprender latim e grego, né? A filosofia antiga e a tal da mitologia. Né? Então, essa mitologia ela vai ser um dos nossos materiais de trabalho prioritários aqui no curso. Né? Então, vai ser, em grande medida, o que a gente vai fazer é falar desse mundo onde aparece essa filosofia e falar desse mundo através, né, da autocompreensão mitológica que esse mundo se fazia. Né? Então a gente vai usar muito a mitologia grega. Né? Então, justamente, né, tamo junto? Tá fazendo sentido aquilo que eu tô falando, gente? Tá. Então, pois é, e aí a gente vai investigar a mitologia grega, né, desde essa ótica, né, prestando atenção em quem são esses caras que inventaram essa mitologia
E aí, pensando quem são esses caras que inventaram a filosofia também, né? Então, e daí entrar nas questões clássicas da filosofia, e aí, se tudo der certo, fazer essa ponte com o nosso tempo. Né? Sempre antenado. Eu só desculpa. Isso tudo, esses 4 clássicos são dessa referência antiga, da Atenas clássica. Então tá. Esses 4, o que acontece, né? Esses 4 pontos que eram referências para quem seriam esses europeus né, bem vividos, bem. Então, é tudo referência. Formal, esses 4 pontos, e aí é tudo também referência dessa Atenas clássica. Tá. Então, não só da Atenas clássica, né? Mas do período clássico, porque a gente aqui vai focar muito na Grécia, né? Não só em Atenas, mas na Grécia. Mas o período clássico, geralmente quando se fala de classicismo, né, dos estudos clássicos, você envolve a Grécia clássica, né, que começa com esse período da democracia ateniense, né? Mas isso chega até o período romano, né? Então, o período clássico a antiguidade clássica é tipo 400 a.C. até 400 depois de Cristo. Né? Então, são 800 anos de história. E aí, nesse meio tempo, você tem o período, né, democrático ateniense, você tem o período chamado helenístico, que é o império do Alexandre Magno. Né? O Alexandre Magno era um cara que era discípulo do Aristóteles, né? Ele foi estudante do Aristóteles, e ele criou um império gigantesco, que vai desde a Macedônia, que é no norte da Grécia, até a Índia, né? O norte da África. Né? Aí cai o Império Macedônio, aí depois vem a República Romana e o Império Romano. Né? Então, todos esses caras, né, usaram como baliza, né, eles foram criando uma tradição clássica que tinha esses filósofos clássicos e os mitos gregos como referência para eles. Então, esse período, né, se encerra com a queda do Império Romano, no ano 400 depois de Cristo, né, por aí, né, no século V depois de Cristo. E aí o que acontece é que vem a tal da Idade das Trevas, né, as invasões bárbaras e tudo isso. Aí vem o período do medievo, e aí vem a Renascença depois, século XIV. São os caras que começam, não, vamos voltar lá para trás, né? Eu estou falando aqui meio corrido, né? Depois a gente vai organizar melhor isso, né? Obrigada. Tá fazendo sentido, gente? Se vocês ficarem perdidas, assim, vocês, tipo, puxa o freio aí, diz, calma aí, né? Que nem a Rafaela fez agora, né? Tipo, calma aí, melhora isso aí, né? Ou não me lembro de nada disso que você tá falando, cara, né? Isso é completamente de boa, gente, fazer isso, né? É necessário, na verdade, porque é isso, eu vou falando e bem. Né? Oi, Pedro. Fala, Daniela. Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo certo. Eu estava pensando aqui, conforme você estava falando da origem da filosofia, que é um valores meio deturpados, né? Nessa questão do racismo, do machismo, enfim. Mas a gente consegue afirmar isso por conta dos nossos valores de hoje, né? Através do acronismo. Porque na época não existia esses valores, certo? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma excelente pergunta. Então, mas eu te interrompi. Você quer continuar falando? Não, é isso. Pode continuar. Pois é. O que a gente faz com isso, né? Quando a gente olha para trás, né, e diz assim, então, o Platão, né, não tinha como, né, questionar, né, o patriarcalismo do seu tempo. Quem consegue fazer isso somos nós. Né? Pois é. O que a gente faz com isso? Né? A gente estuda o Platão, né, de forma acrítica, com os olhos das pessoas da época dele. Será que isso é possível? É uma pergunta, eu não sei. Eu acho que não é. Mas será que isso é possível? Será que é possível, tipo, tirar assim, né? Então, a gente, aqui vocês, inclusive você que perguntou, né? Todo mundo mulher aqui. Aí a gente se depara com um cara que diz que mulher não é ser humano. Aí como que a gente, né, como que a gente lida com esse texto? Né? É complicado, né? Como que a gente, né, lida com imagem? Aí vai ter outros problemas, né? Tem problemas do tipo, né? O cara diz assim, né? Então, a cidade, né, ela tem que ser governada pelas pessoas racionais. E os escravos não são racionais. E os escravos nasceram para ser escravos. Porque se eles não tivessem nascido para ser escravos, eles tinham se revoltado. Dito isso, vamos estudar o que é a cidade. Então, a cidade tem que ser organizada assim. Os filósofos no alto, porque eles são racionais, depois os guerreiros, e na base os escravos. Então, assim,
Aí você leu esse troço, aí você diz assim, não, mas pô, é que coitado, na época deles não pensavam nisso. Mas o que a gente faz com isso? Quer dizer, a gente não é possível um paralelo com o que a gente vive hoje, né? Especialmente numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade, né, que nunca superou de vez o seu escravismo, né? Que é uma sociedade intrinsecamente racista, né? Essa sociedade, né, que tem isso no passado de forma tão marcada, como que a gente se debruça diante de um texto do Aristóteles que diz que os escravos são escravos por natureza e tipo passa batido? Dá para fazer isso, né? A gente tem que, quer dizer, tem que ter uma maneira, né, de atravessar essa tradição de forma crítica, de aceitar não. Então a gente cresceu, a gente foi, enquanto civilização, a gente bebeu dessas águas aí, né? Mas o que a gente faz com essa herança? Né? Então esse é o questionamento um pouco, né? E mais, né? Porque assim, né, o Aristóteles, então, na página 1, sei lá, na página 5, ele diz, os escravos não são gente, as mulheres não são gente. Aí na página 6, 7, ele está dizendo, a cidade ela tem que ser governada através da razão, racionalmente, né, tecnicamente. Ninguém vai discordar disso, quer dizer, né? Ela tem que ser governada racionalmente, tem que ter administração pública, a gente hoje diria, tem que ter administração pública, tem que ter economia, tem que ter ciência desde a ciência do tráfico, para saber como é que os sinais de rua vão funcionar, até, né, economia, né, medicina, pedagogia, para saber como é que vai ensinar. Tem que ter ciência, tem que ser racionalmente organizado. Mas o que é o conceito de razão de alguém que parte do pressuposto que as mulheres não são racionais? Então, esse trajetório, o que é a página 5 para a página 12? O que acontece no meio do caminho? A gente tem que se questionar isso. A gente tem que se questionar, né? Qual foi o conceito de razão que a gente herdou? Qual foi o conceito de civilização que a gente herdou? Né? Qual foi o conceito de sociedade que a gente herdou? Né? Então, a ideia é um pouco essa, né? Faz sentido? Faz sim, no sentido da gente tratando paralelo, né? Para a gente não repetir esse tipo de pensamento de novo, né? Pra gente, e também, não só para a gente não repetir, mas também para a gente entender como que esse pensamento acaba fundamentando o mundo que a gente vive hoje. Sim, Né? entendi. Porque o mundo que a gente vive hoje é um resultado, entre outras coisas, né? O mundo que a gente vive hoje é uma construção amparada nesses valores, né? Uhum. Né? Não, faz super sentido. Tá. E aí, pois é, e aí... que eu acho também que o que a gente está pensando e construindo hoje vai moldar a sociedade daqui para frente, né? Pois é. Então, a gente tem que digerir essa herança, né, teórica, né? A gente tem que digerir essa herança teórica, né? Tem que se posicionar diante dela. Né? Mais alguém quer falar? Queria falar uma coisa rapidinho, Pedro. Eu não sei se você vai concordar, eu queria até saber se você concorda com isso. Porque era uma reflexão que eu me peguei tendo esses dias, que não necessariamente os povos gregos, né, os povos europeus que eu digo, né, enfim, colonizadores e tudo mais, não necessariamente eles são os únicos povos que tinham valores que hoje a gente entende como, né, enfim, não mais aceitáveis. Exatamente. Mas quando eu puxo pela memória, ou até onde eu sei, não me vem outro povo que teve, na verdade, essa postura de dominação, né? De destruição e dominação. Assim, se a gente olhar hoje, né, a sociedade ocidental, está puxando várias vezes como que a gente fundamenta a sociedade que a gente vive hoje a partir da sociedade grega, né? E é isso, né? Tipo, dominou o mundo, assim. É uma coisa global, quase, né? E aí eu estava pensando nisso aqui novamente, se realmente existiam outros povos, enfim, com até outras filosofias, não sei, que tinham essa postura de dominação. Eu vejo isso como uma característica realmente muito europeia, não sei se grega, não sei. Enfim, não sei se isso fundamenta mais Grécia ou Roma, né, que tinha talvez mais essa postura de dominação, colonização, enfim. De então, pensamento, inclusive. Essa pergunta é muito importante, Natália, né? Porque o que está em jogo aí é o seguinte, né? É o outro. Então, a gente, né? Então, nós somos
querendo ou não, né, a ferro e sangue, nós somos ocidentais, né? Então a nossa herança é essa herança ocidental europeia. Essa é isso que a gente carrega, essa é a carga que a gente carrega. Esses caras, obviamente, de uma forma ou outra, eles se impuseram no mundo. A questão é, a que preço? Ou seja, né, o que eles tiveram que destruir para se colocar nesse lugar? Isso é muito interessante de ver. Justamente essa é uma das razões pelas quais a gente vai estudar a mitologia grega. Porque na mitologia você consegue observar a substituição de um tipo de sociedade por outra. Ou seja, uma sociedade guerreira em cima de uma outra sociedade que tinha outros valores. Né? E aí você vai ter toda uma discussão. Enquanto a gente vai estar falando sobre isso, a gente vai trazer outros elementos, que é umas questões sobre metodologia histórica, metodologia na arqueologia, que são questões do tipo assim, né? Como que a gente está acostumado a pensar a história, né? Então, quer ver deixa eu te dar um exemplo, né? A gente vai ter a oportunidade de falar bem mais detidamente sobre isso, mas deixa eu já começar o assunto aqui a partir da sua pergunta, né? Quando a gente estuda mitologia grega, né? Quando a gente estuda nem mitologia grega, né? Quando a gente estuda história, vamos lá, história do Brasil, como é que a gente estuda a história do Brasil geralmente, né? Então, né? Teve a descoberta do Brasil. Quem descobriu? Foi o Pedro Álvares Cabral. Teve o Grito do Ipiranga, né? Teve as capitanias hereditárias, teve o primeiro presidente, teve... A todos esses momentos, né? A gente está falando de momentos marcantes da nossa história, né? Em que no centro desses momentos tem uma figura de um homem, né? Heróico, ou de homens heróicos. Né? Então tem esses caras. Né? Quem era o rei de Portugal quando o Brasil foi descoberto? Quem foi o primeiro presidente? Né? Quem gritou independência ou morte? Né? Quem foi o primeiro imperador? Quem foi o último? Né? Sempre tem um cara, sempre tem um indivíduo. Né? E parece que a história emana, né? Que quem inventa a história, quem cria a história, são esses indivíduos privilegiados. Assim. O que está em volta desses caras? O que está em volta desses caras? O que está em volta desses caras é tipo uma sociedade inteira composta de mulheres, né, que não aparecem nessa história, composta de ajudantes, escravos, empregados, né? No caso, quando a gente pensa na colonização do Brasil, na descoberta e na colonização, divisão em capitanias, tu vai ter povos inteiros que foram exterminados, né? Então, como que você estuda esses caras? Tem um problema aí. Por que tem um problema aí? Porque, para começar, esses caras não deixam relatos. Por que não? Porque eles são mortos. Como que você estuda a voz de quem foi destruído? É muito difícil. É muito difícil, assim, né? Você estuda o relato dos vencedores. A história é uma frase famosa. A história é o... Então, desculpa te cortar, mas meu questionamento é justamente esse. O que não sei em que parte da filosofia grega, por exemplo, ou se tem em alguma parte da filosofia grega uma explicação para essa postura dominadora e destruidora, sabe? Que a Europa tem, assim, que, enfim, é mais ou menos esse meu questionamento, né? Sim, pois é. Tem. O que explica isso, essa postura? A explicação... Eu prefiro não te responder agora, assim. Eu prefiro que a gente sublinhe essa pergunta. Essa pergunta é excelente, né? Muito importante para nós aqui. Né? Ela é boa por isso, porque ela é importante, ela capta uma coisa, um problema que vai ser um problema nosso aqui. Né? Como caralho, por que isso? Por que essa, né? O que é maneiro perceber, né, é os gregos refletindo sobre isso, é os gregos enaltecendo isso, né? É depois os romanos herdando isso, é depois os primeiros modernos, né, se apaixonando por isso e repetindo essa parada. Né? Mas também é interessante perceber, né, o outro desse processo, né, que são as ondas, né, as hordas que lutaram contra esse movimento. Né? E também, né, os povos que tiveram que ser destruídos para que isso se realizasse. Então, né, você tem, se a gente olhar com cuidado, né, a história tem uma espécie de avesso. Você vai ter esse discurso, que é o discurso, a gente pode dizer que é o discurso do império, né, que se repetiu, né, é o discurso do herói, é o discurso do império, mas você vai ter também o seu avesso, né, que é esse outro lado, né, que é essa voz, a voz dos destruídos, né, a voz dos que tentaram resistir, dos que resistem até hoje. Né. Então, o que é interessante é contrastar essas vozes, né.
E o lance é que se a gente escutar com cuidado, mesmo na mitologia grega triunfalista, imperialista, você escuta essa voz dissonante. Né? Então o trabalho aqui é um pouco esse, o nosso trabalho vai ser um pouco esse, vai ser de escutar essa dissonância, né? Vai ser de prestar atenção nessa voz da dominação, né, patriarcal, né, e escutar por trás dessa voz uma outra parada sendo dita ali. Né? Então, o nosso trabalho é bem esse. Né? Pedro, deixa eu complementar a pergunta da Natália. Não sei se vai ser um spoiler a minha pergunta, mas eles justificam essa lógica de dominação na mitologia com um deus específico, não é? Com deuses o quê? Desculpa, que falhou um pouquinho seu áudio. Um deus específico, que é Apolo. Entre outros. Porque você vai ter, né, a mitologia... o que a gente chama de mitologia grega, né, é uma tentativa de unificar uma diversidade, né, de religiões diferentes. Né? A Grécia é um saco de gato. Né? Uma das coisas que a gente vai estudar um pouco é isso, aqui, né, tem muito mais multiplicidade na antiguidade do que a gente está acostumado a olhar. Mas pegando uma parte do que você está dizendo, sem dúvida, né, você vai ter um monte de figuras divinas, né, que vão ser essa voz, né, do império e de uma razão dominadora, né? E Apolo, em vários momentos, vai desempenhar esse papel, mas não só ele. Né? Beleza. Né? Então a mitologia vai ter essas figuras, né? E vai trabalhar com esses valores. Né? Então, então hoje eu queria... Então, eu estou meio colocando as cartas na mesa, né? Eu queria agora começar um pouco a jogar com essas cartas, né? Então, queria fazer isso, né? Trazendo à tona um pouco já de um conteúdo mitológico aqui para nós, né? Uns mitos de criação gregos, né? Então, se alguém tiver algum comentário sobre o que a gente falou até agora, uma pergunta, alguma coisa... Professor? Diga, Ana. Eu tenho só uma pergunta. Essa questão da dominação dos deuses, ela já surgiu, já tem um tempo, assim, desde a época da Grécia Antiga, ou ela também já é desde a época romana? A gente vai pegar um recorte disso, né? Esse recorte é justamente esse lance, né, da Grécia Antiga, né? Mas os gregos não inventaram isso, né? Né, os romanos, né, reconfiguraram isso, e no meio do caminho você vai ter N reconfigurações. Eu queria, inclusive, começar falando um pouco sobre isso. Assim. Ana, você vai falar mais alguma coisa? Não. Tá. Então, é que seu áudio, ele tá vazando, ele tá... Valeu. Então, pois é, Então, deixa eu falar um pouco sobre isso, assim, sobre mitologia e mitologias, né? Então, gente, tem uma coisa importante que é a seguinte, né? A mitologia grega, o que a gente chama de mitologia grega, né, diz respeito à religião da Grécia Antiga, beleza? Né? Quer dizer, os caras estão falando sobre deuses. Muito bem. O que acontece? O que a gente chama de religião e o que os gregos chamavam de religião é um troço muito diferente. Né? Por quê? Porque, para nós, né, as referências, quer dizer, desde um ponto de vista da civilização ocidental, né, predominantemente, o que se entende por religião, né, é religião organizada. O que é religião organizada? Né? É a religião que funciona em torno de igreja. E igreja não é necessariamente a construção, né, a igreja, assim, né, mas é a igreja como instituição. Então, assim, né, para a história do Ocidente, né, a religião cristã, né, foi fundamental. Assim, né? E o que é, né, a história da religião cristã? Duas coisas, né? Quer dizer, vou esquematicamente aqui para nós. Né?
essa entidade política, que é a Igreja Católica, né? E depois as dissidências através da Reforma Protestante, mas sempre, né, essa coisa da Igreja como instituição, então tem o Papa e tá. E, por outro lado, você tem a doutrina cristã. A doutrina cristã está amparada num livro, né? E esse livro, né, ou numa coleção de livros, né, mas enfim, a Bíblia. E esse livro, né, ele é padronizado, né? Então, a Bíblia é a Bíblia. E aí você vai ter discussões sobre, né, a verdadeira interpretação da Bíblia. Você vai ter até discussões, né, entre diferentes ramos do cristianismo. Você vai ter discussões sobre qual é a verdadeira Bíblia, porque vai ter gente que vai traduzir diferente, vai ter gente que vai botar livros diferentes, tem os ortodoxos, né, tem os russos, tem outras igrejas cristãs que organizam os livros de forma diferente, em outras línguas e tal. Mas tem a Bíblia, tem uma referência, todo mundo concorda, né? Maria, José, aí tem o filho, então. Essa unificação de dogma, né, de crença, né, então, o cristianismo é muito antigo, né? Cristo nasceu há 2021 anos, né? Então, o cristianismo é muito antigo. Mas o cristianismo, enquanto um conjunto de doutrina fechada, é um troço muito recente, gente. A gente não tem muita noção disso, assim, mas é importante salientar isso, né? O cristianismo, enquanto uma religião doutrinária, uma religião que tem um corpo de doutrina ao qual você é compelido a concordar, é um troço muito recente, né? Só começou a existir, né, uma forma de controlar sistematicamente esse lance da crença, né, no século XV e XVI, né? Ou seja, no período moderno, porque a modernidade, né, uma forma de dividir a história, né, a modernidade começa justamente aí, quando então a igreja se unifica, né, e aí você tem uma tentativa de unificar o dogma cristão também, né? Então, e aí é que você vai ter a Inquisição, né, a Inquisição, né, a grande onda. Você tem Inquisição antes, né, mas era uma coisa muito mais espaçada, né, não era sistemático. Quando a gente pensa em Inquisição, com uma violência, a coisa da casta das bruxas, né, encarceramento em massa, execuções em massa, isso é uma coisa da modernidade, né, século XVI para cá. Não é a Idade Média, não é a Idade das Trevas, né, é uma outra coisa. Então, assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a ideia de uma doutrina cerrada religiosa é uma ideia recente. Na maior parte da história da humanidade, as religiões não tiveram uma doutrina fechada, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nas religiões de matriz africana, né, que são praticadas no Brasil, né, essas religiões, elas também não são sistemáticas, ou seja, não tem um livro sagrado, né? Qual é o livro? Onde está escrito, né, os princípios da fé? Cara, as paradas são transmitidas oralmente, né? Tem métodos de transmissão do saber religioso, mas esse saber não está escrito, ele não é inegável, e assim, de um grupo de praticantes, de um terreiro para o outro, às vezes, a parada varia, né? Então, assim, vai ter ramos diferentes, vai ter, tipo, né, ramos religiosos diferentes mesmo, né? Então, e aí, essa ideia, então, de uma religião muito diversa, né, isso é que é a forma mais natural de religiosidade na humanidade. A religião doutrinária é uma invenção recente. Então, quando a gente olha para a mitologia grega, né, a mitologia grega é também um saco de gatos. Assim. Ela é um monte de religiões misturadas. Né? Deixa eu me dá aqui 2 minutos para eu abrir um mapa contemporâneo da Grécia aqui. Né? Só para ver uma... Né? Só para mostrar uma curiosidade aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá. Então, gente, cadê aquele botãozinho de... Bom, não vou achar isso agora, mas enfim. Então, aqui estamos nós, óbvio. Aqui está a Europa. A Grécia está aqui. Né? Então, essa é a Grécia. Olha esse tanto de ilhas aqui. Né? Tá dando para ver minha tela aí, gente?
Então, olha esse tanto de ilhas. Quanto mais você aproxima, mais dá para ver que são ilhazinhas, ilhotas. E, né? Olha aqui, tem outra aqui. Né? Então, esse tanto de ilhas, gente, né? De uma ilha para outra, às vezes, tu tinha deuses diferentes, cara. Né? Então, assim, você tem um fenômeno curioso, né, na Grécia Antiga, né, que assim, sabe como no catolicismo você vai ter, né, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, e cada Nossa Senhora dessa é uma Nossa Senhora de um determinado lugar. Ela apareceu em Lourdes, ela apareceu em Fátima, ela apareceu... Então, essas Nossas Senhoras, né, no final das contas, no cristianismo, elas têm que ser encaradas, pelo menos para o cristianismo oficial, como a mesma. Não é a mesma Nossa Senhora. Só que ela... Mas, assim, na Grécia Antiga, você vai ter, né, Zeus de Naxos, Zeus de Creta, Zeus... E esses deuses são deuses diferentes. Né? Então, é como se... Imaginem como se as Nossas Senhoras fossem... Cada Nossa Senhora fosse uma Nossa Senhora diferente, que tivesse uma tradição diferente, que dissessem que ela é uma pessoa diferente, né, que a história dela, né, né, que a concepção de Jesus foi diferente. Então, né, a Grécia não tinha uma religião unificada, a Grécia tinha uma religião dispersa. Né? E você não tinha um livro sagrado. Aliás, você não tinha nenhum livro sagrado. Né? Não existe um livro doutrinário de religião grega. Né? O que você tem? Alguém quer falar? Não. Abriu o seu áudio. Não quer falar não? Beleza. Então, isso, né? Na Grécia, então, não tinha um livro sagrado, não tinha nenhum livro sagrado, e cada lugar diferente, né, acreditava, às vezes, em deuses com os mesmos nomes, mas que tinham histórias e pano de fundo completamente diferentes. Né? Então, isso é um troço muito... desde o nosso ponto de vista, né, contemporâneo, moderno, né, isso é muito doido, porque como que esses caras viviam com essa multiplicidade de religiões? E outra, né? Tem um troço importante que é que você não tinha um templo único, você não tinha uma igreja única. Né? Então, se você era, né, sacerdote de Zeus na cidade tal, na outra cidade você não era nada, ninguém te reconhece como... Né? Então, se aqui você é pastor. Né? Então, tipo, tu é de outra igreja, mas tu é pastor ainda assim. Os caras não tem nada disso. Assim. Você é abençoado pelo outro Zeus, você tipo, não tem nada a ver com o meu Deus. Não tinha uma religião, não tinha uma igreja unificada. Né? E é isso, cada templo desse contava as histórias divinas de forma diferente. Né? Então, a gente tem um pouco uma concepção que é assim, né, Zeus era o grande Deus, era o Deus supremo. Para alguns. Né? Então, em Eleusis, né, Zeus não era nem citado. Né? Você tinha uma deusa, né, que era Perséfone, e Perséfone tem um marido que é Hades. E assim, os dois deuses cultuados em Eleusis era Hades e Perséfone. Foda-se Zeus. Zeus é assunto para outras pessoas. Né? Então, tipo, não tem unidade essa religião. Né? Então, a mitologia grega, né, é uma religião... e tem outra, que é o seguinte. Olha só, né, como são as coisas. Para essa religião, imagina que isso é uma religião, então, né, se ela não tinha textos sagrados, ela era transmitida em grande medida oralmente. Né? Mas como que ela chega até hoje? Ela chega até hoje através de textos. Que textos são esses? São textos sagrados? Não. Né? São poemas épicos. Então, a gente tem uma série, né, principalmente poemas épicos, mas você tem uma série de materiais, né, que não são textos de transmissão religiosa. Né? Porque, tipo assim, os evangelhos, né, para pegar o cristianismo. Os evangelhos, né? O que são os evangelhos? São os caras que acompanharam a vida de Jesus, dizendo assim, olha, Jesus viveu de tal forma e os ensinamentos dele eram esses. Isso é os evangelhos. Né? Não tem nada parecido na religião grega. Não tem ninguém que disse assim, né? Quer dizer, porque os evangelhos visam o quê? Os evangelhos foram escritos, né, para transmitir a fé de Cristo, né, para transmitir os ensinamentos de Cristo. E para dizer, galera, eu estive lá, eu vi como Cristo viveu, eu vi o que ele disse, e para a gente seguir Cristo, a gente tem que fazer assim. Então, os evangelhos são um instrumento de transmissão da fé. Né? Na Grécia Antiga, não existe nada parecido com isso sobreviveu. Não tem um documento de transmissão da fé. Olha, Zeus diz... Não existe. O que você tem é um monte de histórias diferentes de caras, né, que escreveram, então, poemas, né,
para um público que conhecia a mitologia. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que, imagina, que o que a gente, quando a gente pega esses textos gregos do período antigo, arcaico, né? O que acontece é que o que você tem na mão é o seguinte, é como se você visse como se você visse um filme da Marvel, né? Aí você pega, sei lá, né, um dos últimos filmes da Marvel lá, pega o filme da Marvel, aí o filme da Marvel tem, sei lá, 2 horas de duração. Aí você corta uns pedaços, faz uma sinopse de 45 minutos e bota aquilo para alguém que nunca leu um gibi da Marvel ou que nunca viu um filme da Marvel. É assim que a gente está. Quando a gente pega a mitologia grega, a gente está assim, a gente não sabe nada. É a comunicação entre caras que sabem uma porrada de coisas sobre aqueles deuses, só que isso que eles sabem não está no texto. Está tudo meio pressuposto. Então, as coisas nos textos são meio insinuadas. E a gente tem que meio ficar deduzindo. E aí tem os textos épicos, e aí você vai ter, tipo, peça de teatro, onde alguém faz uma referência. Né? Aí você vai ter um cara que escreveu centenas de anos depois, falando sobre algo que disseram para ele, que ele ouviu dizer que se dizia numa ilha tal sobre o deus tal. Então, assim, esse conhecimento mitológico que a gente tem não é um conjunto coeso de informações. É um conjunto completamente fragmentado de informações. E na base desse conjunto de informações, o que está, e isso é muito importante, é o quê? Membros letrados da elite grega conversando uns com os outros. Né? Então, aí a comparação com o filme da Marvel não funciona mais, porque o filme da Marvel, em tese, serve para qualquer um. Mas os textos gregos, né, não servem para qualquer um. Os textos gregos servem para a elite patriarcal, proprietária, grega. Né? Então, era para uma raça específica, para um gênero específico, para uma classe social específica. Né? Então, eram textos que circulavam entre as elites. Então, a mitologia grega é a mitologia que as elites contavam para si mesmas. Imagina o seguinte, gente, imagina, né, que o mundo acaba, imagina que cai um asteroide no Rio de Janeiro, né, e aí não sobra nada, a única coisa que sobra é o Instagram de uma socialite, da filha de uma socialite, né, que estudou na Suíça e mora numa cobertura na Vieira Soto, né, no Leblon. Aí sobra esse Instagram, assim. E aí, imagina que a gente vai tentar deduzir como viviam os cariocas. Aí vem os pesquisadores, né? Como será que viviam os cariocas? E só sobrou isso. Aí tu vai olhar a vida daquela pessoa e vai dizer, é assim que viviam os cariocas. Não, assim vivia, tipo, uma elite branca, rica, né? Como é que é a religião dessas pessoas? Aí tu vai ver lá a mulher fazendo yoga, meditando. Aí tu vai dizer, os cariocas, né, eram hinduístas. Né? Tipo, é isso, gente. Essa comparação é meio exagerada, mas é um pouco isso, assim. A notícia que a gente tem da mitologia grega é a notícia da elite grega. Ponto. Por quê? Porque o povo grego não escrevia. O povo grego não escrevia. E aí tem umas coisas muito doidas, gente, que é o seguinte. Tem uma... entre os arqueólogos, né, que trabalham com Grécia antiga, né, é muito conhecido um demônio, uma figura que chamam de demôniozinho, que é uma figura de um homenzinho barrigudo, né? Ela aparece sempre umas figurinhas assim desse tamanho em terracota, né, em cerâmica, né? Essa figurinha eles acreditam que é uma representação religiosa. E é a representação religiosa mais frequentemente achada entre os sítios arqueológicos da Grécia Antiga, tá? Só que ninguém sabe o nome desse deus. Então, imaginem que o deus mais cultuado na Grécia Antiga é alguém que a gente não sabe nem quem é. Por quê? Porque é o povo, gente. O povo não deixa traços. Isso é muito bizarro. A gente tem que prestar atenção nisso. Quando a gente estuda a mitologia grega, a gente está estudando a voz da elite grega. A gente não está estudando a voz do povo grego. O povo grego não deixou traços. Né?
A Catarina tá com a mãozinha levantada. Cara, desculpa, Catarina, eu tô mal acostumado a ver essa mãozinha, então eu nem sei se você tá há muito tempo com a mãozinha levantada. Não, tranquilo, eu levantei agora. Era para comentar que há um tempo atrás estava lendo um trabalho sobre o museu, quando estavam criando o museu dos Bandeirantes em São Paulo. E pesquisando que móveis tinham, que móveis colocar e coisas assim, e que existe um móvel, é tipo, se eu não me engano, é como se fosse um tipo de cesta, alguma coisa assim, uma mistura de cesta com banqueta, que era a única coisa que existia na casa de quase todo mundo. Quase não existiam móveis na casa de Bandeirantes. Existia esse tipo de móvel que ninguém sabe o que é. Mas é o único que tem na casa de todo mundo. Uma casa tinha rede, uma casa tinha um armário, mas assim, era muito diferente de todas as casas, mas esse tinha na casa de todo mundo. E a gente não sabe o que é. Então, é uma questão que acontece recentemente, não é só do povo grego. Pois é, né? Então, assim, né? Durante um determinado período, né, as bandeiras paulistas, né, elas eram controladas de forma bem empresarial, assim. Então é possível, né, você vai ter documentos de tipo quantos índios capturou aonde, quantos vendeu por quanto. Então tu vai ter material abundante sobre isso, mas sobre a vida doméstica dos caras. E aliás a gente podia abrir um parênteses aqui, né? Essa vida doméstica que também em grande medida é o mundo das mulheres, dos bandeirantes, né? Então esse mundo, né, desaparece, né? Ele não deixa. Quer dizer, ele deixa rastros, mas são rastros sobre os quais a gente não tem conhecimento, né? Então, é voltar para trás, né, os olhos, e se perguntar, né, quem é que tem voz na história? Quem é que deixa essa voz, né? E como, né, se comunicar com quem não deixa a voz, né? É um pouco isso, né? Faz sentido o que eu estou dizendo? E é interessante porque, se for pensar bem, os bandeirantes passavam a maior parte do tempo, meses, dentro da mata, sequestrando indígenas e coisas assim. Então, toda a sociedade paulista foi matriarcal, porque eram as mulheres que criavam e, enfim, moldavam toda aquela sociedade. E também não se fala sobre isso. Então, é o Museu do Bandeirante, né? Foda, pois é, justamente, né? Mas aí tem um problema, né, Catarina, que é o seguinte, é um problema metodológico, né? É um problema de método em arqueologia e método em história. Porque o que acontece? Olha que crueldade, né? A gente vai estudar com base, né, nos remanescentes. Então, isso eu vou fazer uma ponte aqui com a arqueologia da Grécia antiga, né, do período bem antigo. O que acontece, né? Quando você escava, então, grande parte da evidência sobre como viviam os gregos antigos, né, antes do século 9 a.C., ou seja, antes de 800 a.C., né, você não tem... Não, estou exagerando. Estou trazendo muito para cá. Antes do século 13 a.C., 1200, você não vai ter quase nada escrito, ou nada escrito, tá? O que você tem para estudar a história desses povos? Você tem, tipo, um monte de... Você tem fragmentos de cidades arruinadas, e você vai ter coisas tipo, que aliás, que fica... coisas que depois vão para o museu, que é pedaço de cerâmica, né? Então tu vai ter uma porrada de pedaços de cerâmica. E aí os caras vão fazer estudos sobre os estilos de construção de cerâmica. E assim eles vão mapeando que povos estavam aonde, né? Beleza. Ao lado, então, quando você escava um lugar, você acha esses estilos de cerâmica, e por outro lado, você acha as cerâmicas que não têm estilo nenhum. Por quê? Porque são cerâmicas que são feitas pelas pessoas comuns em casa. O que é curioso é que quando você tem um povo que não tem uma forma especializada de fazer cerâmica, esse povo desaparece na história. Porque você não tem como. E aí, quando você vai estudar os textos, né, dos arqueólogos, os arqueólogos dizem assim, aí, a gente vai falar disso mais para frente, aí tem a invasão dos dórios, né? Os dórios invadem aqui a Grécia, mas esses caras que fazem essa invasão são um povo pobre e miserável, porque eles não têm cerâmica especializada. Mas assim, eles não têm cerâmica, mas e se eles tinham uma forma maravilhosa de canto? A gente nunca vai saber, assim. Sem contar que, assim, só sobram remanescentes de povos que
pensavam nisso, vamos dizer assim. Por exemplo, os povos egípcios, eles pensavam na vida, a principal vida era a vida após a morte. Eles deixavam as coisas para a posteridade. Muitas culturas indígenas do Brasil, elas não faz parte da religiosidade deles deixar coisas da sua vida. Então, assim, não pode ter, na verdade. Uma das grandes brigas que se tem com museus é porque eles querem que tire as fotos, os registros de penas e coisas assim, porque aquelas pessoas morreram, não pode ter registro delas. Então, podem ter sido sociedades extremamente desenvolvidas, mas na cultura delas o certo era não deixar nada. Não deixar nada, exceto uma memória falada, né? Às vezes nem isso. O que a gente conhece de outras culturas que é isso. Não era para sobrar. Uhum. São formas de estar no mundo e querer se propagar ou não. Uhum. Então, pois é, né? Então, essa é uma forma de estar no mundo que só sobrevive enquanto as pessoas puderem falar dessas formas umas para as outras. Se você vem lá e extermina todo mundo, desaparece sem deixar rastro. E aí, o que você faz? Você olha para o passado e diz, eles também não deixaram nada. Eram sociedades que não tinham desenvolvimento. Né? Eram sociedades primitivas, não deixaram nada. Né? Então, tem todo um questionamento aí sobre essa coisa da evidência arqueológica, né? E da natureza da sociedade que deixa evidências. Né? E aí, bom, isso é um universo de problemas. Né? E quando a gente está falando de Grécia, né, para nós aqui, um dos problemas fundamentais é que quem deixa os remanescentes sempre são os vencedores de invasões sucessivas. Né? E os povos destruídos, né, são apagados. Né? E aí tem umas histórias muito boas, assim, porque mitologicamente você vai ter tentativas de apagar esses povos conquistados. Né? Então, por exemplo, tem uma tradição grega entre os historiadores da Grécia Antiga, e aí eu estou falando dos historiadores antigos mesmo, né, dos caras que escrevem no século V e tal. Esses caras têm um hábito de dizer assim, tal e tal coisa aconteceu de tal maneira. Mas os cretenses dizem que foi diferente. Os cretenses eram os habitantes de Creta, que era uma ilha enorme no mar ali. Né? Então tem aquele marzão ali, que é o mar Egeu, aí uma ilha enorme que tem ali é Creta. E aí os historiadores, né, gregos, né, diziam, os cretenses contam diferente, mas os cretenses são mentirosos. Né? Então tem uma espécie de tradição de dizer que os cretenses mentem, os cretenses mentem, os cretenses mentem. Então tem todo um esforço de apagar, né, a memória, né, de Creta, que foram os grandes inimigos dos atenienses e tal. Então tem toda uma discussão aí sobre isso, né, por baixo disso, que é como que essa memória emerge para nós. Né? Pois é. Na verdade, são quase 5 horas. Né? Deixa eu ver por onde eu pego aqui. Tá, deixa eu fazer uma outra coisa. Né? É que se eu começar agora, eu vou acabar passando muito do tempo que eu não quero fazer para respeitar as combinações lá do conselho, mas deixa eu fazer uma coisa. Eu vou comentar com vocês, né? Vamos deixar a discussão de mitologia por aqui, nesse chão aqui, né? E eu vou fazer uma coisa um pouco mais metódica aqui com vocês, que é o seguinte, eu vou comentar, dito tudo isso, vamos comentar um pouquinho o material que eu deixei lá no Classroom para vocês. Né? Então, eu fiz 2 posts lá naquela seção de material. Né? Tem o programa. O programa, né, é uma tentativa minha de falar aula a aula como é que vai ser aqui nosso trabalho. Né? Então, é uma tentativa, né? Eu quase nunca consigo seguir exatamente o que está escrito lá, mas é uma espécie de tipo, olha, gente, é assim que eu pensei o curso, né? É uma coisa assim. Então a gente já está atrasado porque hoje o que tinha que acontecer já não aconteceu. Então, né? Mas enfim, é isso. Então tem o programa, né? E tem um post, né, sobre a bibliografia da gente. Então lá eu botei, por enquanto, né, 5 livros. Então, tem um livro lá que é do Danilo Marcondes, que chama Introdução à História da Filosofia. Então, o livro do Danilo, né, é um livro texto típico de história da filosofia, de introdução à filosofia. Então,
né, é um texto, provavelmente, né, um curso desse de História da Filosofia seria alguma coisa bem parecida com o que está nesse livro. Então, eu botei esse livro lá para vocês porque esse curso vai ser muito diferente disso. Vai ser uma outra parada. Né? Esse curso vai ser um curso bem inortodoxo, desde o ponto de vista do que geralmente se espera de um curso de Introdução à Filosofia. Então, eu botei o livro lá. O livro é tipo, isso aqui que... Né, geralmente, esse curso é assim. Né? Então, eu acho maneiro vocês, se tiverem tempo, lerem esse livro. Né? E podem trazer questões sobre ele e tal. Né? O outro livro do Danilo é um Textos Básicos de Filosofia. Esses textos básicos, a gente vai trabalhar trechos de autores, né, de filósofos, né, importantes, eminentes, no final do nosso curso. Né? A gente vai chegar nesse texto. A gente tem lá também 2 livros de mitologia. A gente tem... cadê o... Ah, não, Então, tem o Bulfinch, que é o livro de ouro da mitologia, e tem o Robert Graves, Os Mitos Gregos. Então, o que são esses 2 livros? O Bulfinch, né, o livro de ouro da mitologia, ele é uma espécie de popularização da mitologia grega, vamos dizer assim. Né? Então, ele é um livro de fácil leitura, né, de leitura agradável, rápida, assim, dá para tipo, ler na rede. Assim, né? Então, é um livro maneiro que ele traz resumos, né, dos mitos assim, contados de uma forma agradável, literária. Né? Então, eu acho que é uma leitura maneira para acompanhar a primeira parte do curso. Né? Então, ir lendo, né? Vai lendo. Né? Vai lendo o que dá. Né? Então, começa do princípio dos mitos de criação e vai avançando. Né? Ao longo do curso, eu vou apontar, né? Vou dizer, ó, isso aqui tem lá no Bulfinch, na parte tal, isso aqui... O outro livro de mitologia que tem lá, que é o do Graves, o Robert Graves, é um livro mais difícil de ler, porque o Graves ele faz um estudo meio histórico-antropológico. Assim. Então, ele pega várias versões dos mitos, né? Ele faz umas referências, né, com história da Grécia arcaica, né, antiga. Então, é um livro mais difícil de ler, mas é um livro mais completo. Assim. É uma espécie de fonte para estudar mitologia. Né? E o Graves está organizado por personagem. Né? Então, assim, quando eu falar aqui do Teseu, quando eu falar aqui do Zeus, quando eu falar de Hera, vai ter lá um capítulo lá no Graves sobre Hera. Né? E aí tem uma espécie de esquema, né, sobre a Hera, ou sobre Zeus. Então, o livro do Graves pode funcionar assim. Né? Então, é interessante usar ele dessa forma. Né? E lá tem um livro do Jean-Pierre Vernant, que chama Mito e Pensamento entre os Gregos. O Mito e Pensamento entre os Gregos é um livro que, para mim, funciona como uma espécie de metodologia. Né? Então, o meu método, vamos dizer assim, está meio amparado no Vernant. Então, o Vernant não é uma leitura obrigatória para o curso, mas estou curiosa para saber de onde que o Pedro tirou essa forma de abordar a parada. Então, dá uma olhada no Vernant. Né? Então, principalmente, né, a gente vai usar, por enquanto, né, o Bulfinch e o Graves. Então, é o livro de ouro da mitologia, né, e os mitos gregos. Nesse início, nas sei lá, 3 primeiras aulas. Né? Então, no primeiro mês de aula, vamos dizer assim, né, é isso. Né? Então, o que eu vou fazer concretamente nas próximas aulas? Né? Eu vou tentar contar para vocês, né? Eu vou tentar fazer um panorama do que a gente conhece de mitologia grega, dividir isso em etapas. Assim. Então, né, a gente poderia dizer, eu já vou adiantar isso um pouco hoje, então, para vocês começarem a ficar com essas ideias assim, mais ou menos na cabeça, né, que a mitologia grega, né, ela conta eventos que estão espalhados ao longo da história. Isso é bem fascinante. Assim. Quando os gregos escutavam a mitologia, né, eles escutavam, não era só histórias religiosas, era também história no sentido de, né, eventos que aconteceram no passado. Então, assim, por exemplo, uma das grandes fontes primárias de mitologia grega é a Ilíada e a Odisseia, que são 2 poemas épicos, né, de um cara chamado Homero, que é um sujeito semimítico. Ninguém sabe se esse cara existiu, na verdade, né? Mas é isso, né? É um cara que deve ter escrito, né, a Ilíada e a Odisseia, né, no século 9 a.C., ou seja, em 800 a.C. Né?
Mas, quando o Homero supostamente escreveu esse troço, é possível que esses poemas já existissem há centenas de anos, né? Porque os eventos que a Ilíada e a Odisseia narram provavelmente aconteceram em 1200 a.C. Tá? Então vejam que a gente começou falando da origem da filosofia no século V, ou seja, 600, 500 a.C. A democracia ateniense é 300, né? O ápice dela é 300 a.C. Os eventos dos quais a Ilíada e a Odisseia falam são eventos de 1200 a.C., ou seja, quase 1000 anos antes. Né? E que eventos são esses? Né? É a tal da Guerra de Troia. Né? Então, a Guerra de Troia tem aquele lance do cavalo de Troia, né? Do cavalo de madeira, que todo mundo entra dentro. Vocês já ouviram essas histórias, né? Ou não? Estão ligados nesses lances? Mais ou menos, né? Tem alguma coisa assim remota na cabeça. Ou não? Também se não, tudo bem. Mas enfim, então, é a Guerra de Troia, né? Então, a Guerra de Troia é um troço que aconteceu em 1200 a.C. Então, antes da Guerra de Troia, né, você tem outros acontecimentos, né? Você tem, por exemplo, a expedição dos Argonautas, né? Então, os Argonautas são os caras, né? Então, tem toda uma mitologia em torno dos Argonautas, porque, né, tem um problema lá com os deuses, com Medeia, que é uma bruxa, que é filha de uma deusa, né, a filha do sol, na verdade. Né? Então, quer dizer, tem essa história, né, dos Argonautas. Então, os Argonautas é um troço que aconteceu, sei lá, 200 anos antes da Guerra de Troia, alguns dizem. Né? E aí você vai ter eventos que acontecem muito antes disso, que são a criação do mundo e tal. O que acontece é que todas essas histórias, né, elas estão conectadas por personagens semimíticos, alguns dos quais são deuses e outros são mortais. Né? Então, para nós aqui, a gente vai ter 4 grandes períodos. Por quê? Porque o que eu vou tentar fazer é juntar essas fases da mitologia com conhecimentos que a gente tem da história da Grécia. E aí a gente vai conseguir fazer o quê? A gente vai conseguir fazer uma análise justamente disso que a Natália estava falando antes, dessa história desse povo conquistador, desse povo guerreiro que foi passando barró em um monte de outros povos que tinham lá antes, né? E aí, enquanto eles estavam fazendo guerra, eles estavam, né, representando essas guerras em termos mitológicos, em termos religiosos. Então você vai ter histórias de deuses, né, que substituem outros deuses, né, ou que deuses que mudam de significado, e que essas histórias correspondem a, né, movimentos históricos que a arqueologia mais ou menos, né, confirma. Então, a gente vai tentar fazer essa reconstrução. Né? Então, a gente vai falar aqui, né, esquematicamente, de 4 grandes períodos. Né? Então, de um período pré-grego, que é o período cretense. Então, vários das divindades gregas já começam a ser cultuadas no período cretense. Né? Então, a gente vai começar a falar disso. Então, Creta, né, é uma ilha muito importante para os gregos, porque tem um mito, né, que envolve Creta, que é um mito muito importante, que é o mito do Minotauro. Né? O Minotauro, aquela parada do homem com cabeça de boi, né, de touro, né, que vivia no labirinto, né, o labirinto é em Creta. Né? Então, tem essa história, né, dessa era cretense. Depois você vai ter a era micênica. Né? Então, essa era micênica diz respeito, né, ao estabelecimento de uma espécie, tem uma invasão na Grécia, de um povo que ninguém sabe quem é, mas que depois ganha esse nome, os micênicos, e eles vão se estabelecer, né, em várias cidades, Pilos, Esparta, Micenas, né? E aí Micenas vira uma espécie de império, né? E aí você vai ter, né, reis micênicos que vão virar lendas, e esses reis vão ser os caras que vão fazer a expedição dos Argonautas. Então aí começa a mitologia grega entrando junto aí com a parada. E aí você vai ter uma outra fase, que é a fase das invasões dórias, que são um outro povo, né, que invade a Grécia, e esses dórios são caras que se dizem parentes do Hércules. O Hércules dos 12 trabalhos de Hércules, então de novo, né, é uma fase mítica. Então você vai ter a fase pré-grega, mítica, você vai ter a fase, né, mítica dos Argonautas, e você vai ter a fase dos trabalhos de Hércules, aí, que corresponde a algo histórico, que é a invasão dos dórios. E aí você vai ter um outro momento, que é o momento, né, da conformação, né,
do Peloponeso e da Ática e da Aqueia, né? Que é, então, o período da Guerra de Troia. Então, você vai ter esses 4 momentos aí, né? Pré-grego, arcaico, muito antigo, cretense, né? O estabelecimento de Micenas e a argonáutica, os 12 trabalhos de Hércules e as invasões dórias, e a Guerra de Troia, né? E o apogeu e a queda de Micenas. Né? Então, a gente vai analisar essa mitologia, né? E a gente vai analisar os paralelos históricos. E no final dessa história, o que acontece? Você vai ter os mitos, né? Junto com essa história da Guerra de Troia. Na verdade, por trás desses mitos, né? Uma parte em paralelo às invasões dórias, uma parte em paralelo à Guerra de Troia, tu vai ter, né, mitos sobre a Constituição de Atenas. E aí você vai ter mitos sobre a origem da democracia, né? E aí a gente vai começar a enraizar mitologicamente a nossa discussão sobre a origem da filosofia. Então, essa é a última parte do curso. Né? Então, nossa trajetória é mais ou menos essa. Né? Fez sentido, gente, essa exposição aqui? Tá. Então, a gente vai... Tudo isso que eu meio falei rapidinho hoje, a gente vai repetir N vezes e vai organizar bem organizadinho. Assim, né? Então, na próxima aula, o que vai acontecer? Eu vou pegar alguns mitos de criação, né? Então, como, né, a mitologia grega não é um conjunto único de religião, mas é um monte de conjuntos diferentes, eu vou falar um pouquinho mais sobre as fontes, né? Vou falar um pouquinho mais sobre essa coisa da Ilíada, da Odisseia, dos textos, de onde vem esses textos, vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí vou pensar do meio dessas fontes uma história, um mito de criação. Tá? E aí, através desse mito de criação, eu vou trazer um pouco a temática da filosofia novamente, né? Então, vai ser isso que vai acontecer. Então, lá no Bulfinch, né, no livro de ouro da mitologia, vocês podem procurar, no início lá do livro, né, os mitos de criação grego, podem dar uma lida nisso. Né? Se não acharem, me dá um toque aí, que eu digo para vocês exatamente onde está. Né? Mas é isso. Então, a princípio, hoje a gente ficaria por aqui. Né? Vocês têm perguntas? Também, se alguém, né, não é legal ficar com nada muito no ar, assim. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, reclamações, sugestões. Eu também estou na mesma questão que alguém falou, que recebeu o link por conta de outras pessoas. Eu ainda não estou no Classroom, nem recebi nada por e-mail. Aí eu queria saber como é que eu posso fazer. Então, entre em contato comigo no e-mail. Eu vou botar o e-mail no chat aqui agora. Tá bom. Né? Obrigada. Me manda um e-mail que eu te boto no Classroom. Eu te mando... Mas assim, eu vou fazer melhor. Espera aí. O Classroom tem um link, né, para entrar nele. Então, eu vou botar aqui, em vez de botar o meu e-mail, vocês podem me escrever também, mas eu vou botar o link do Classroom aqui. Espera aí. Né? Vocês podem acessar agora, né, e aí entrar na parada agora. O link é esse aqui. Né? Então, o que acontece com esse link? Né? Por razões que eu desconheço, se você estiver logada no Google com um e-mail @unirio, o Classroom não está funcionando. Então, você tem que deslogar do e-mail da Unirio para entrar nesse negócio. Por que isso? Por causa de uma questão lá que eles, quando eles configuraram o e-mail da Unirio, eles criaram uma restrição lá que eu não me liguei, e aí eu criei o Class, agora já é tarde. Então, é erro meu, mas assim, é só isso. É só usar qualquer outro e-mail da galáxia, menos o e-mail da Unirio, para acessar esse link. Né? Então, Natália, você me mandou um e-mail agora, o que eu vou fazer vai ser basicamente, né, te mandar esse link, né, para você entrar lá no Classroom. Né? Beleza? Alguma dúvida? Tamo junto? Beleza. Mas é isso. Qualquer coisa podem me escrever também, tá, gente? Se não der certo e tal, me escrevam. Bom, galera, então foi um prazer conhecê-las. Espero que tenha feito sentido essa aula. Vamos nos falando. E, bom, é isso. Beijos, prazer. Até semana que vem. Valeu, Pedro. Valeu.